Estamos entrando aí. Olá, E aí, doutor? tudo bom, Flávia? Tudo bem, e você? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite. Vou Boa esperar o noite, pessoal pessoal. vai Aqui tem entrando um aí. O pessoalzinho. Tudo bem, gente? pessoal vai falando aí se o som tá bom, o meu som, do doutor É, Matheus. eu tô sem microfone, mas eu acho que o áudio Hum, tá ficando bom, né? tá bom, meu, pelo Gustavo menos o seu eu tô Faria, ouvindo bem. pessoal aí, Márcia Tarraf, Lucas Marinelli, meu companheiro que cuida das minhas redes sociais. Ah, legal, Eu, legal. Doutor Matheus, bom, a gente vai começando aqui esse bate-papo, mesmo porque a live foi gravada, então a gente já vai uhum, falando aqui um pouco, se apresentando. Para legal. quem não conhece, o doutor Matheus é otorrino. E hoje a Uhum, nossa proposta aqui é falar um pouco sobre rinite alérgica, né? Desde o diagnóstico, né? As causas, e também trazer um pouco sobre os tratamentos, né? O que que tem hoje, o que que a gente pode fazer, né? Para poder ajudar nesse problema, que é tão comum tanto nas crianças quanto nos adultos, não é mesmo, doutor? sim, muita gente tem rinite, né? É. Às Quer se vezes, às apresentar, vezes, falar um pouco mais sim, sobre sim. você, assim, sobre sua experiência? Sim, Flávio, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pessoal pelo tempo. Gente, eu sou o Matheus Baraldo, sou médico otorrino aqui em São José do Rio Preto. Eu fiz faculdade em Presidente Prudente, me formei em 2012 pela UniOeste, fiz a especialização aqui em Rio Preto, no Instituto Maniglia, hoje IORP, Hospital de Otorrino, aqui de Rio Preto. E estou na Clínica Baraldo trabalhando com meu pai, com a minha esposa, somos todos otorrinos, há 6 anos. E eu brinco que não fui eu que escolhi a rinite alérgica para trabalhar, foi ela que me escolheu, porque eu sofro com esse problema desde a infância. Eu, por ser uma doença hereditária, né? Eu herdei da minha mãe também é alérgica. E desde a infância eu estou acostumado a ter essas crises de coriza, entupimento, né? Uhum. Uma coisa Desagradável, né? que atrapalhava. Parece, né? É. Que é bobagem, mas eu acho que é bacana porque eu, os pacientes, assim, eu entendo bastante o que os pacientes sofrem, porque eu, quando tinha problema de crise de rinite, em viagens principalmente, porque assim o principal tratamento mais simples de fazer é o controle ambiental, né? Que é evitar o contato com a poeira e tudo mais, que a gente vai falar mais para frente. Mas principalmente em Sim. viagens, sofria muito com isso. É, isso também E fica com uma vida limitada, porque, Aham, né? é isso Bom, mesmo. bom, então vamos ao seguinte. A gente teve algumas perguntas que eu abri caixinha lá nos stories, então eu vou seguir mais ou menos um cronograma aqui do que veio de Uhum, perguntas, e aí você vai solucionando aqui essas dúvidas. É, mas sim. eu acho assim, a dúvida mais básica, que essa inclusive eu tenho também, Hum, que seria qual que é a diferença de rinite, sinusite, asma ou as alergias mesmo? Porque às vezes a pessoa fala assim, tô com a rinite atacada, tô com a sinusite atacada. sim. Graças a Deus, não tenho rinite, então a gente, Hum. né, não entende muito bem qual que seria a diferença. É. Primeiro, para começar assim a conversa, a gente tem que Uhum, entender o que é alergia, o que é rinite, aí a gente vai dividir, porque tem vários tipos de rinite. uhum, Alergia nada mais é do que uma resposta inflamatória do nosso sistema imunológico para nos defender de algum agente que ele considera agressivo. O problema da alergia é que ela considera coisas do meio ambiente que na verdade não nos fazem, não era para nos fazer mal, o paciente que não é alérgico não sofre com isso, e ele tem uma resposta imunológica e toda essa inflamação que causa os sintomas que são tão chatos aí pro pessoal. E aí o que acontece é que a rinite é uma alergia do nariz. E o uhum, que acontece com frequência é que porque ela evolui para algumas infecções. Por exemplo, um processo alérgico começa no nariz e pode evoluir para uma sinusite, que é com as dores de cabeça,
pode evoluir para faringites, porque o paciente respira muito pela boca, acaba ressecando a garganta. A relação com a asma é porque a via aérea, apesar dela ser dividida em via aérea superior, via aérea inferior, ela é considerada uma coisa única e é uma progressão. Uma coisa que o paciente tem uma rinite alérgica, ela pode evoluir com o tempo para uma asma. Então, é tudo... Então, a rinite, ela pode evoluir tanto para sinusite Sim, quanto para asma. sim, sim. Seria isso? Não é que só quem Não. tem alergia que tem sinusite, mas o Uhum. paciente que tem uma rinite alérgica, ele já tem uma mucosa mais inflamada e ele está mais suscetível a ter esse tipo de A infecção, entendeu? probabilidade de ter sinusite é maior. Sim, exatamente. Inclusive, outra coisa que você comentou aí agora é que, na maioria das vezes, é hereditário. Não são todos Sim. os casos. A pessoa nasce Uhum. com a rinite alérgica ou ela vai Uhum. desenvolvendo isso com o É, tempo, assim? sim, é considerado uma doença hereditária. Assim, se você tiver um dos pais forem alérgicos, você tem 50% de chance. Se os seus dois Ah, pais forem alérgicos, tem mais de 75% de chance de ser alérgico. Uma coisa entendi. importante é que ninguém nasce alérgico. Alergia é uma coisa que se desenvolve. O que a pessoa nasce é com uma atopia. Qual que é a diferença É. de atopia e alergia? Atopia é o gene que ela tem que pode vir a desenvolver uma alergia, tá? Agora, alergia é quando o paciente que tem esse gene, ele tem contato com aquela substância que vai causar alergia nele, e ele sensibiliza o organismo dele, o sistema imune dele, e aí, depois do primeiro contato, para o resto da vida, enquanto ele tiver contato com o alérgeno que a gente fala, ele vai ter Uhum. crises alérgicas. Sempre vai ter as crises alérgicas. E a mais comum da rinite seria a coriza mesmo. Sim, coriza, entupimento, espirros, Uhum. isso aí Tosse não. Tosse é? tosse porque o que acontece, principalmente em crianças, essa coriza que é formada, essa secreção, além dela escorrer por dentro, ela Uhum. escorre por fora, ela Uhum. escorre pela garganta. E isso cai na laringe e dá reflexo de tosse. Ah, Entendeu? entendi. É, aqui eu tenho o meu menor, ele tem algumas crises de tosse, principalmente pela manhã. Pode ter alguma Você coisa a tem ver? dois meninos, né? Será que temos um paciente aí? Você tem dois meninos, né? É, dois meninos. E eles não, você, o marido, não tem alergia, nada disso. Então, eu não tenho. O meu Uhum. marido, eu acho que pode ser também um possível paciente, mas ele não trata. Então, não sei. É. Ele é o mesmo falar, agora eu tô com a rinite atacado, eu tô com aqui, Uhum. sabe? Ele É. costuma reclamar, mas ele não faz tratamento nenhum É. para isso. Inclusive, tem uma outra pergunta que veio em relação a isso. Se você tem a rinite e vai só prolongando isso sem o tratamento, a evolução dela seria isso, uma sinusite ou uma asma, ou não Isso. necessariamente também, depende do Isso. grau. Exatamente. É uma progressão, né? O Uhum. paciente alérgico ele pode desenvolver algumas infecções. Mas, ô Flávio, eu gostaria de voltar um Hum. pouquinho, porque, assim, rinite, por exemplo, é como eu já Ah, expliquei. Rinite é uma inflamação do nariz. Agora, rinite alérgica é uma inflamação do nariz causada por um alérgeno, que é aquela substância que o organismo do paciente entende como agressora. Porém, não são todas as rinites que são alérgicas. Isso é uma coisa sim. que as pessoas, muita gente não sabe, né? Acha que toda coriza, espirro tem fundo alérgico. E, na Ah, verdade, isso não acontece. O que acontece é que elas são divididas em rinites alérgicas, rinites infecciosas e rinites não alérgicas. Então, até tem um caso engraçado que aconteceu aqui em casa, uhum. que eu comecei a fazer a imunoterapia, porque, como eu falei, eu sempre fui muito, muito alérgico, sempre sofri com isso. E eu comecei, na infância, né, eu lidava bem com isso, porque tinha crise, tomava antialérgico, tomava medicação. Só que depois que eu comecei, acabei a residência, comecei a trabalhar na clínica, às vezes atacava minha rinite lá e eu ficava muito incomodado de atender um paciente Uhum. com o nariz escorrendo.
falava, gente, e até meu pai falava, filho, não, é um absurdo você ter. Só que eu Fica chato, falava, né? pai, antes de É. ser otorrino, eu sou ser humano, eu vou fazer o quê? Eu tenho rinite e eu fazia todas as orientações que a gente passa para os pacientes, que é o controle ambiental, que é evitar, por exemplo, quando esfria, antes de colocar a roupa de frio, lavar, evitar Uhum. um carpete, cortina, esse tipo de coisa. E nas crises tomar as medicações. Só que é uma coisa paliativa. Isso aí você não vai ter Sim. uma vida normal. E aí eu comecei a procurar tratamentos mais efetivos. E aí eu descobri a imunoterapia e fui fazer alguns cursos para saber mais a fundo. Uhum. E eu fui meu primeiro paciente, né? Nada mais justo do que eu comecei, fiz Você foi o... a cobaia, você foi Sim, cobaia. eu fui minha cobaia. Minha É. mãe chegou agora. Ó, e aí eu fiz o teste alérgico em mim e realmente deu que eu era alérgico aos ácaros, que é 90% das alergias respiratórias aqui no Brasil é devido à sensibilidade aos Uhum. ácaros. E eu fiz a O imunoterapia, teste. comecei a tratar e melhorou 100% a minha vida. E aí eu tô com 1 ano e meio de tratamento e eu Uhum. não tive mais crises, né? E aí, no Uhum. começo da pandemia, aconteceu uma coisa que eu teve um dia que eu acordei com crise, espirrando, espirrando, espirrando. E eu pensei, gente, o que será que está acontecendo? Será que a vacina está vencida? Será que aconteceu alguma coisa? Não Que eu estava funcionou o tão bem, tratamento. que eu estava tão bem. E aí, no segundo dia, comecei Uhum. a ter esse mesmo quadro associado à febre. Aí eu falei, opa, isso aí não é rinite Tá alérgica. estranho. E fui fazer o teste e era o Covid. E É. eu até brinco que eu fiquei feliz, por um lado, de não ser, e muito preocupado, por outro, de ser essa doença que a gente não sabe muita coisa, né? Mas, É, enfim, o que eu pensando por quero esse dizer... lado, realmente é muito bom o tratamento, principalmente agora nessa época de, né, Covid, pandemia, que a gente Exato. já elimina essa É possibilidade. praticamente proibido esperar hoje em dia, né, em É, época não, de hoje em pandemia. dia a pessoa chega perto de você e fala assim, ai, tô com a sinusite com a E, rinite, né, é, atacada, alguma coisa assim. Você já fica, ah, será? Sei não. exato. E Já aí, fica desconfiada, né? Já e, fica de. e aí, esse exemplo que eu dei, o Covid, em mim, ele se manifestou como uma rinite infecciosa, que é isso, é Uhum, espirro, coriza, só que não é alérgico. Um resfriado, por exemplo, a gente espirra também. uhum. E então, a maioria das rinites são alérgicas, mas não são todas. Então, isso é uma coisa bacana de saber. E fala um pouquinho sobre esse teste aí, que você falou que a maioria das pessoas que tem a rinite alérgica normalmente é por ácaros. É, quais Sim. são os outros, né, os outros alérgenos, né? Que vocês falam? É isso É, mesmo. e como que é feito esse teste para É, descobrir que cada é um assim. tem? Primeiro, o paciente que tem alergia, ele suspeita, né, ao que ele é alérgico. Como eu falei aqui, por exemplo, Uhum. aqui na nossa região, no Brasil, o principal alérgeno respiratório é o ácaro. Por exemplo, na Europa, já são os pólens das plantas, que é Uhum. uma rinite sazonal que a gente fala, que é uma rinite somente na época da polinização. Alguns pacientes começam a espirrar, ter coriza. Já aqui, como os ácaros estão diariamente, em todo lugar, é uma rinite perene que a gente fala, que é o ano inteiro o paciente tem contato Uhum. com isso e fica tendo essas crises. Aí o teste, para a gente fazer o diagnóstico, a gente faz o prick test. O prick test é um teste cutâneo que a gente, nada mais é do que a gente vai fazer uma pressão na pele do paciente com uma gotinha de cada substância Uhum. que pode ser um potencial alérgeno para o paciente. A gente testa lá na clínica os ácaros, que são os principais, 3 ácaros, porque os ácaros têm milhares de ácaros. A gente testa os 3 principais. A gente testa epitélio de gato, epitélio de cachorro, os pólens e fungos, que são Uhum. os principais alérgenos respiratórios. E aí, a gente descobrindo ao que o paciente é alérgico, a intensidade dessa alergia, a gente consegue guiar esse paciente com as opções Uhum. de tratamento, que E é a às vezes imunoterapia. pode ser alérgico a todos eles, assim? Acontece ou Pode, não? Normalmente é um só. isso, não, pode ser Pode? sim. Pode ser sim. Tem gente que é alérgico. Eu tenho uma paciente que é alérgico a gato e cachorro
e ela tem os dois, não vai se desfazer. E E a aí? gente teve que fazer uma imunoterapia para ela, sensibilizando esses dois alérgenos. E Com ela está foco fazendo. mais no gato e no cachorro. É só gato dela, é gato. É, gato e cachorro. Ela Gato tem e alergia cachorro. aos dois e tem os dois animais. Nossa, aí ficava o É. ano inteiro mal. E aí é uma coisa engraçada, porque assim, por exemplo, eu tenho uma outra paciente também que ela é alérgica a cavalo. Hum. E ela é veterinária, ela tem muito contato com cavalo. E aí eu pedi para ela, porque eu não tenho, a gente não faz, a gente não tem na bandeja o epitélio de Uhum. cavalo. Aí dá uma outra forma também de descobrir, é medir o IgE específico, que é o anticorpo das alergias, Uhum. no sangue. E aí eu pedi para ela, e veio positivo, e aí a gente faz o tratamento. Mas onde eu quero chegar é isso. O paciente, ele pode ser alérgico a inúmeras coisas. Só que a alergia, desculpa, ele pode ser uma Uhum. atopia a inúmeras coisas, que é aquilo que eu falei, que é o gene dele. Mas a alergia só vai se manifestar se ele tiver contato com isso. Então, a gente Uhum. pode, eu posso ser alérgico, não sei, a elefante, a alguma. Elefante é ótimo. E eu não vou ter É. um contato com esse animal, eu nunca vou me sensibilizar, entendeu? Uhum. Então, eu nunca vou manifestar essa alergia. Então, o que a gente faz é testar as coisas mais prevalentes, né? Mas existe também aquelas pessoas que às vezes a vida inteira conviveu com gato, cachorro e depois de um tempo, sei lá, adolescência, na vida adulta, começou a ter a rinite alérgica por causa do cachorro e do gato? Sim, Tem existe sim. também, que desenvolve isso Tem. aos poucos. A alergia é uma coisa meio complicada, porque assim, ela principalmente, em medicina, a gente fala que tem uma frase que medicina não existe sempre nem nunca. É. Então, a gente nunca pode generalizar um caso. Uhum. A maioria dos casos começam na infância, mas pode acontecer na fase adulta, idosos, e conforme a alergia pode se manifestar de uma hora para outra. Então, Uhum. é uma coisa. Um dos benefícios da imunoterapia, das vacinas, é que ela pode prevenir o surgimento de novas alergias e principalmente Uhum. prevenir o surgimento de asma, que é uma coisa que uma rinite pode evoluir para uma asma. Então, a imunoterapia tem esse A benefício, né? imunoterapia, então, seria uma vacina. Vocês chamam de vacina mesmo? Porque Sim. vacina É, é uma vacina. assim, o nome popular Ah, é vacina, mas aham. o nome científico é imunoterapia, tá? Uhum. Imunoterapia porque é uma terapia que vai estimular seu sistema imune a combater a, a, essa reação que ele tem errônea, né? Que Uhum. vai nivelar esse quadro. Então, o que acontece é que a imunoterapia é um tratamento natural, porque ele não é uma medicação. Nós vamos dar para o paciente o que o organismo dele considera um agressor, mas nós vamos dar em doses bem pequenas, fracionadas, padronizadas, para o organismo do paciente ir entendendo que o Uhum. alérgeno não é o problema, entendeu? Então, é um tratamento individualizado, é bem individualizado. Que, Sim, é um tratamento por isso individualizado. que não seria a vacina, porque a vacina, na verdade, é a mesma para todo mundo. Então, Isso, exatamente, é uma exatamente. coisa bem. A gente fala vacina porque é conhecido popularmente como vacina pelo público em geral. Mas Uhum. o nome correto é imunoterapia alérgeno específica. Por quê? Existem outras imunoterapias. Por exemplo, imunoterapia contra o câncer. Existe a imunoterapia Uhum. que o paciente ele vai estimular o sistema imunológico dele a combater as células cancerígenas. No caso da imunoterapia para as alergias, se chama alérgeno específica, porque a gente vai fazer o nosso organismo se acostumar com os alérgenos. E tem alguma contraindicação, questão de idade? Quem que pode fazer Sim. a imunoterapia? Olha, a imunoterapia a gente indica para pacientes a partir de 5 anos. Por quê? Como ela é mais comum na infância, a gente começa a fazer os testes alérgicos a partir dos 5 anos de idade.
tá? Gestação, paciente que tem uma gestação ativa e não pode começar a imunoterapia. O que acontece, o paciente que já faz imunoterapia e a paciente fica grávida, ela pode continuar com o tratamento sem problema nenhum. O paciente que tem problemas cardiológicos, que fazem uso de beta-bloqueadores, não pode fazer a imunoterapia, porque tem chance mínima, mas existe uma chance de ter algum efeito adverso. E doenças imunológicas ativas, doenças autoimunes. E basicamente isso, asma não controlada, um paciente com uma asma importante, a gente contraindica o início do tratamento. Então, é assim, é um tratamento excelente, mas para quando é bem indicado. No caso das crianças, normalmente vai por indicação, chega até o otorrino por indicação do pediatra? Ou se a mãe, né, que estiver aqui, tá com dúvida, sei lá, o filho vive resfriado, eu quero tentar, vai que é isso, já pode marcar direto. Isso, exatamente. Ou normalmente o pediatra que vai excluindo, assim, o que pode ser. Sim. Eu brinco que o otorrino é quase um pediatra, né? Porque a gente atende muita criança também. Claro, o pediatra ele pode nos encaminhar para pedir uma segunda opinião, alguma coisa, mas nós fazemos o diagnóstico. A otorrinolaringologia ela é muito dinâmica, porque ela tem desde recém-nascidos até idosos, né? A gente tem de todas as classes etárias. E aí é uma questão já mais específica. O pediatra ele vai englobar, né? Vai falar de um tudo. A hora que vê que é alguma doença, alguma coisa mais específica, o ideal, né? O certo é ir para o especialista. Como nós otorrinos, nós somos especialistas, né, no tratamento, né? Dos problemas nasais, né? Que a rinite alérgica é um deles, né? Uma outra coisa que perguntaram aqui, o tempo do tratamento, né? Se é uma dose, como que funciona. E perguntaram do preço também. Como que é isso? Então, é assim, em relação à dose, a dose vai muito de acordo com cada paciente. Por quê? Quando o paciente está iniciando o tratamento, a vacina tem uma concentração, como eu te falei. Nós vamos fazendo o organismo do paciente se acostumando com aquela substância aos pouquinhos. Então, a gente começa com uma concentração mais diluída e conforme o tempo vai passando, a gente aumenta essa concentração. O tratamento, ele dura de 3 a 5 anos, tá? Mas, na maioria dos casos, ele se resolve com 3 anos, tá? Uma média. Mas vai quantas vezes? Uma vez no mês? Na verdade é assim, para entender. A imunoterapia, existe a imunoterapia subcutânea, que são umas injeções, e existe a imunoterapia sublingual. A imunoterapia que nós fazemos no nosso serviço é a imunoterapia sublingual. Por quê? Ela se mostrou muito mais segura, tá? E muito mais cômoda para o paciente. Por quê? A subcutânea, o paciente ele tem que ir, como você perguntou, quantas vezes o paciente vai? A subcutânea, o paciente tem que ir na clínica para tomar a dose dele. Começa uma vez por semana, depois espaça uma vez por mês, mas o paciente tem que ser feito em ambiente hospitalar, tá? Clínico hospitalar. A imunoterapia sublingual, o paciente se auto-administra em casa. Então, o paciente... Interessante. Entendi agora. Eu achei que tinha que ficar indo no consultório. Falei, nossa, 3 anos indo no consultório. Exato. Então, não, leva para casa. Pela comodidade, eu vou até mostrar para vocês cômodo. Aqui, ó. Essa aqui é a minha vacina. É a imunoterapia. São umas gotinhas que o paciente, que nós tomamos, ou debaixo da língua, ou nessa região do vestíbulo, tá? E aí, como você perguntou se o tratamento é personalizado, cada paciente vem o nome do paciente e vem a concentração, os alérgenos que o paciente é sensível e a concentração para cada alérgeno, entendeu? Entendi. E o paciente fala, olha, eu tenho cachorro, eu tenho alergia à poeira e eu tenho um cachorro que eu amo, mas o cachorro que me incomoda mais. Eu vou fazer uma vacina para ele com uma concentração maior para o cachorro, entendeu? Entendi. Então, cada caso é um caso.
A gente Porque ele vai desenvolvendo seria anticorpos sim, contra isso? anticorpos, sim, Anticorpos mesmo. é É, anticorpos mesmo. inclusive, outra coisa que perguntaram aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. Oh, meu Deus. Marcelão, Bia, Marcelinho. Posso dar oi Ah, pro pessoal? pode, Bastante pode. gente entrando. Paola, Alex, Maria Cristina Bernardes, Alex Doutor, Baraldo, meu primo Otorrino também lá em Catanduva, Marcel, ó, meu tá a família irmão, inteira, eu tô rindo. Vocês Beijão. é um Leandro, cartel meu isso aí. primo. Ô, gente, obrigado por todo mundo. Henrique Vasconcelos, Marcelinho Henri, meu amor, Fernando Toledo. Beijo. Ai, Vamos ai, lá, vamos lá, merece, vamos, né? Isso vamos, aí. vamos. Tem que fazer uma moral, né, doutor? Tá certo. Não é? Ó, ó, outra pergunta aqui. Se o emocional ele afeta a crise de rinite, tem alguma coisa a Sim, ver? sim. Tem alguns Tem? estudos, tem. Ah, Não é uma coisa estabelecida, assim, mas tem alguns estudos que dizem que o emocional ele faz ter algumas crises de rinite. E quando o paciente tem um quadro de rinites e a gente não encontra indícios de ser ou alérgico ou alguma medicação, e o paciente tem esse histórico, não sei, depressivo, ansioso, uhum. a gente costuma encaminhar para o psiquiatra para fazer um acompanhamento. Ah, entendi. E tem uma outra também que perguntou aqui, alergia a cheiros fortes. Isso é Isso, alergia? Isso pode ser rinite ou não? isso. Existe rinite Não, alérgica de cheiro? Não. existe. Existe? Não, desculpa, não é que existe rinite alérgica de cheiro. Existe Ah, rinite de cheiro. de Como eu falei cheiro. para você, existe a Ah, rinite alérgica, que a rinite alérgica, o uhum, paciente pode ser alérgico a várias substâncias, né? uhum, Existe a rinite infecciosa, que são as infecções, que é o resfriado, que é o uhum. coronavírus. E existe as rinites não alérgicas, que tem vários tipos de rinites não alérgicas. Existe a rinite vasomotora ou neurogênica, que o paciente, alguns autores costumam dizer, de que é essa, essa reação que não é alérgica a cheiro forte, a mudança de clima, quando esfria muito, quando sai do Então, quando é ar-condicionado essa de mudança quente. de clima, também não é rinite alérgica, não é Não caso é. de imunoterapia. É uma rinite não alérgica, Aham. entendeu? Então, você perguntou do cheiro forte. Esse paciente que espirra com perfumes é um paciente que costuma espirrar também quando esfria, quando tem contato com algum cheiro forte, uma tinta, alguma Uhum. coisa. Mas, como eu falei, isso não é alérgico. Aí é um tratamento de rinite normal, né? É. Coitado, Ó, vai sofrer sazonalmente. Porque ô, ainda bem gente, que em Rio Preto, se ficar em Rio Preto, vai ser muito pouco, é, né? Porque aqui frio. gente, tô gostando da interação aí do pessoal. Tem Afeto e Leitura perguntando se pode piorar na gravidez. Pode sim. É uma rinite não alérgica que se chama rinite gestacional, que Ah, algumas é? pacientes gestantes, normalmente que já possuem algum tipo de rinite, devido aos hormônios da gravidez, do meio para o final da gestação, costuma ter uma piora do quadro de rinite. Mas a boa notícia é que depois de 2 semanas que seu filho nasce, essa rinite ela volta ao normal. Melhora. Uhum. E aí tem outra aí, alergia mista. Exato. Obrigado pela pergunta, Grazi. Exatamente. Muitos pacientes também têm a rinite mista. O que é isso? Não é o corpo humano, não dá para a gente colocar numa caixinha cada um. Você é isso, você é aquilo. O que acontece muito no consultório, na verdade, a maioria dos pacientes, Uhum. paciente que tem rinite alérgica, eu pergunto para ele quando você tem contato com poeira domiciliar, você tem crises, e eu pergunto, e cheiro forte? E quando muda o tempo? Quando muda a Uhum. umidade? Quando chove, por exemplo, e muda a umidade, te ataca os espirros? Sim, doutor, ataca também. Isso é uma rinite mista. Aí nós precisamos saber o que é que o paciente, o que pesa mais. Se é mais alérgico, se é mais não alérgico. Entendeu? Por isso que
Cada Mas caso. aí não faz o tratamento para os dois, por exemplo. Ah, então já que é misto, eu vou fazer a imunoterapia para melhorar um, mas eu vou continuar tendo rinite alérgica quando mudar o tempo. Exatamente. Hoje mesmo, eu indiquei uma imunoterapia para um paciente que ele tem alergia, ele tem rinite alérgica aos ácaros. Os exames não vieram, o prick test veio positivo, mas não veio um exame bem alto. E o que mais pesa para ele é o quadro não alérgico. Eu falei para ele, olha, vamos indicar a imunoterapia para você, mas o quadro não alérgico você vai continuar tendo. Ele falou, não, tudo bem. A questão é o paciente ser bem orientado, né? É, exatamente. Uhum. É, teve uma outra pessoa que essa veio dos stories, que foi detectada alergia a ácaros. Então, assim, quais seriam também os cuidados em casa? Como que seria, o que que você indica de tratar? Assim, além da imunoterapia, mas também tem que ter Isso, esses cuidados. Ou não, vou fazer a imunoterapia, então eu não preciso mais isso. de limpar mais nada aqui em casa. Sim, Assim, né? assim, Colchão, a gente sabe que tem muito sim, disso. sim. O tratamento da rinite, ele é preconizado em 3 pilares. O primeiro pilar, e o mais fácil de fazer, o que a gente indica para todos os pacientes, independente de estar fazendo imunoterapia ou não, é o controle ambiental, que é você identificar o que te causa alergia e tentar evitar o contato. Os ácaros, que são os bichinhos microscópicos da família das aranhas, são os aracnídeos, que estão na poeira domiciliar, eles se alimentam de descamação da pele. O que a gente faz para evitar eles é o controle ambiental de evitar carpete, evitar cortina, evitar quando esfria, antes de colocar uma roupa de frio, a lavar, evitar espanadores, fazer a Ah, limpeza com pano úmido. Esse tipo de controle ambiental a gente recomenda fazer. Porém, nós sabemos, né? Como paciente, eu agora falando do Matheus paciente, isso é uma coisa complicada de fazer, porque você pode fazer isso na sua casa, mas para você ter uma vida normal, você vai na casa de um amigo, você vai acabar se vai para o deparando rancho, vai não sei para para o onde, rancho. né? Exato. Não tem jeito, você vai acabar se deparando. Aí o controle ambiental é isso que a gente recomenda para todo mundo, mesmo sabendo que é desafiador. E o Uhum. próximo passo é o tratamento medicamentoso, com os antialérgicos, o antialérgico oral, pode ser usado também o corticoide nasal. Uhum. Então, mas isso é uma coisa que ele só vai abrandar as crises. Durante o paciente ter uma crise, toma um antialérgico e vai diminuir a crise. É uma coisa paliativa, entendeu? É uma coisa que o paciente é dessa forma que acontece. O paciente tem contato com o alérgeno, aí vai ter a resposta inflamatória no sistema imune dele, que é um pouco complexo, mas é a liberação de IgE específica, que é um anticorpo que está relacionado com a alergia, que vai fazer a liberação dos mastócitos da histamina. A histamina é o principal mediador inflamatório que vai causar os sintomas, que é a coriza, o espirro, toda essa coisa. Quando a gente toma um antialérgico, o antialérgico, ele na verdade se chama antihistamínico, que é para Uhum. tentar diminuir essa liberação dessa substância que causa o sintoma. Então, o paciente vai ter crise e vai tomar antialérgico. Porém, a próxima vez que ele encontrar essa substância, vai ter todo aquele processo, toda aquela liberação de substâncias, vai liberar a histamina e tem que tomar antialérgico de novo. Eu, como paciente, eu entendo que isso não é efetivo para a gente. Uhum. Porque você fica refém. Você vai fazer uma viagem, você tem que levar antialérgico. Será? Tem que estar sempre em alerta. E a Exato. imunoterapia, que é considerado o último grau do tratamento para esse tipo de Uhum. problema, é o tratamento que realmente é efetivo, que você vai ensinar o seu organismo que aquela substância não é inimiga e Uhum. para eles aprender a conviver com ela. Não é que o paciente vai fazer imunoterapia e vai desligar um botãozinho, ele é alérgico, ele vai deixar de ser Uhum. alérgico. O paciente que tem o gene atópico, ele vai ser alérgico para o resto da vida. Só que ele vai ser um alérgico imune àquela substância. Então, ele pode ter
alguma crise, mas é uma crise bem menor do que ele tinha, entendeu? Uhum. Então E faz esse tratamento por 3, 5 anos, aí depois de um tempo tem que voltar para fazer uma, como diz? Por exemplo, é, igual vamos voltar da vacina, vai, da gripe, né? Todo ano a gente tem que tomar uma dose. Então, às vezes sim, faz por 3 anos seguidos, depois vai dando um reforço, né? Que fala, é, seria. é. Não, mas Teria que não é fazer assim, ou não. não? Não é o Você caso. faz, não, o reforço não é assim que funciona. Você faz o Uhum. tratamento durante esse período, 3 a 5 anos, porque na maioria, como eu falei, são 3 anos. E o paciente, ele experimenta ficar bem vários anos após o término do tratamento. Esse é o bacana da imunoterapia. É um Uhum. tratamento que, quando você para, você vai ficar, em alguns casos, 5 anos, em alguns casos, 10 anos, e, claro, uma minoria, mas existem casos de paciente que ficou o resto da vida sem ter crises. É uma coisa Isso que é ótimo. os médicos não gostam de tocar nessa palavra, que muito complicado mesmo, é muito Uhum. delicado tocar na palavra cura, tá? É. Mas alguns pacientes atingem a cura, que o paciente não tem mais crises e vive uma vida normal. Eu, Matheus, Uhum. paciente, claro que eu estou fazendo o tratamento, estou no meio do tratamento, mas eu me sinto curado, porque eu não tenho mais crises. Não tenho. A única coisa que eu faço é tomar as gotinhas 3 vezes por semana. Depois eu vou explicar como que a gente usa. E você toma durante esse período. E depois a gente vai descobrir quantos anos eu vou ficar sem ter crises. Uhum. Mas É uma que vai. rotina, uma coisa que vai entrar na sua rotina, melhor do que ter crise e estar Não, sempre com o nariz ali exato. estilando, né? Parou, eu estou usando a imunoterapia. Parei com 3 anos. Gente, não Uhum. tá bom? Vamos supor que eu fique 5 anos, 6 anos sem ter crise. Poxa, já é muito melhor Tá do que a ótimo. vida de ter que tomar antialérgico. Se Uhum. acontecer, eu tomo mais 3 anos e vou ver se na próxima vez eu fico Uhum. mais que 5 anos. E é assim que funciona. Porque não dá pra gente ter certeza de nada, entendeu? Entendi. Deixa eu Teve ver. uma outra pergunta mais lá para cima, perguntando assim, se é verdade que crianças que brincam mais ao ar livre, se ela tem uma chance, assim, tem Ó, menos coriza ou rinite, enfim. Deixa eu ver como é que é só a te cortar. pergunta. O Felipe aqui, ó, o representante, amigão nosso, antihistamínicos aliviam os sintomas. Imunoterapia trata a causa. Exatamente, Felipe, é É. isso aí. A imunoterapia vai agir na raiz do problema. E aí vai parar com todo aquele processo de liberação de substâncias que causam sintomas. E qual que é a consequência disso? O paciente não vai precisar mais tomar antialérgico, entendeu? E esse é até importante dizer, porque Uhum. a gente fala bastante da rinite alérgica, da imunoterapia, como qualidade de vida, né? Que é a coisa que a gente Exato. busca, não ter que tomar antialérgico e tudo mais. Mas no caso, por exemplo, das crianças, que é o foco aqui do Instagram, é muito importante porque um adolescente, um paciente que asmático, porque 80% dos pacientes que têm asma também têm rinite alérgica. Um paciente asmático hoje, ele pode muito bem ter sido na infância, ter começado com uma rinitezinha, começou com uma rinite leve, aí foi para moderada, aí foi não tratou direito, Uhum. não tratou, e isso foi progredindo, começou no nariz e acometeu os pulmões e a pessoa está fazendo uso de corticoide inalatório, é um paciente asmático. Poderia ter sido evitado, que a imunoterapia tem esse benefício. Ela vai brecar a doença, não vai deixar isso progredir, entendeu? Quanto mais cedo começar, Gabriel melhor, Schnorr, meu amigo da né? faculdade. Aí, Quanto mais cedo começar, então, o tratamento, é melhor, né? No caso que a gente está falando, né, focando nas crianças, né? Mas a gente está falando no geral. Mas se alguém aí, mãe, tem o filho que tem essa rinite ou com suspeita, o ideal é sim, que comece quanto antes, sim. A para, né, gente, para ter essa qualidade de vida, né? Essa sim. melhor qualidade de vida. Eu tô fazendo assim o meu relato vai muito Uhum, de encontro com a questão da qualidade de vida. uhum, Porém, a questão na infância é muito importante porque, por exemplo, uma dúvida de muitas mães é que fala, o meu filho pega 10, 15 resfriados por ano.
Apesar de Mas ser não é. normal uma criança ter mais ou menos 8 resfriados por ano, tem gente que confunde, as mães confundem, acham que é resfriado e vai ver, é uma rinite alérgica, que não foi bem diagnosticada. E aí, essa rinite alérgica, ela favorece quadro de otite de repetição, quadro de faringite de repetição, criança com respirador oral, fica respirando de boca aberta, entorta os dentinhos. Então, são várias coisas que Porque às vezes tem a gatilho. gente tem essa mania de como estão na escola, normal, na escola sempre tá resfriado, sempre tá, né, pega do amiguinho. Aí tem Exato. vezes que fica lá 3, 4 dias ruim, depois melhora. Tem vezes que aí entra com algum corticoide, né? Uhum. Dá muito corticoide D, predsim, Isso, para né? tosse, né? Nesse aí a Discutinética. gente medica por conta, quem já vira médica, a gente acha que é médica já. É. Mas E aí às então, vezes só tá piorando a coisa, exato. né? Só... Acontece isso, de ter essas infecções mesmo recorrentes. Mas tem casos que isso é alérgico e se não for tratado, isso aí pode evoluir para uma asma, pode Uhum. ficar uma coisa mais séria, Que entendeu? aí é sério. Eu Exatamente. vou voltar lá, doutor Matheus, na pergunta lá acho que é não sei, que estava ali em cima, perguntando se é Na pergunta verdade que as crianças que construtora, brincam muito fora mais ao ar livre, que tem menos chance de ter rinite. Tem sim, isso? Não. tem muito a ver. Porque o É. que acontece? As alergias, na verdade, ela é uma consequência da interação do gene do paciente, daquela coisa da atopia que eu falei, com o meio ambiente. E a alergia é uma coisa da vida moderna. A alergia está aumentando, conforme os anos vão passando, isso tem aumentado. Por quê? As crianças ficam menos na rua, têm menos contato com pé no chão, esse tipo de coisa, menos corante na alimentação, alimentação desregrada, refrigerante, uso de antibióticos na infância, acaba com a flora intestinal da criança. Toda essa vida moderna fica muito dentro de casa, muito Uhum. contato com os alérgicos, não tem ventilação. Então, isso são todas coisas que favorecem o surgimento das alergias. Então, tá certo. A vida, Tá certa digamos, a colocação. exatamente. Essa Essa parte pandemia, então, vai aumentar muito os é, riniteiros. exato. Ficar muito guardado Pessoal, é assim ainda mesmo. mais criança em escola, por aí É, vai. isso mesmo. Aí, Isso aí é mesmo. complicado. Doutor Matheus, você falou de comentar, de falar um pouco como que funcionava e como que aplicava. O que foi que você Sim, falou que, tá. que ia Ó, mostrar aí pra então, gente? Ah, aqui é a imunoterapia. uhum, É um líquido, tá? Translúcido. Eu uhum. até amanhã é o meu dia de usar, mas Uhum. eu vou antecipar, porque é bem Pra mostrar. simples. Você Uhum. deita, Como que conta, doutor, desse jeito? ó. Como, como que conta as gotas, assim? O certo é olhar no Ah, espelho para ver onde ela tá. tá caindo, tá? Uhum. Esse é a forma que eu oriento os pacientes. Sempre olhando no espelho para ver onde está caindo. É que eu fiz de uma maneira errada para mostrar para vocês, para verem que é uma coisa bem simples. O Uhum. correto é assim: você vai usar 6 gotas 3 vezes por semana, tá? Uhum. E você tem que deixar no vestíbulo da boca ou debaixo da língua. Você espera 2 minutos para deglutir, para ficar absorvendo nessa região da boca. Uhum. E depois você faz a deglutição e tem que esperar 20 minutos para ingerir alguma água, algum líquido. E isso é uma coisa que é Hum. muito simples de entrar na Muito rotina de uma simples, pessoa. Concorda? Isso claro. eu acho, até Já mesmo coloca eu, ali no criado mudo, já é uma coisa fácil, né, de fazer. é, até, o Alex, Melhor isso do que mesmo. esperar acontecer uma crise para você precisar tomar É. um antialérgico. Com E certeza. então é isso, sabe? Porque até mesmo eu antes, né, eu já tinha ouvido falar Uhum. de vacinas para alergia. Mas essa coisa é um fator de empecilho ser subcutânea, ter que ir no médico, ter que tomar injeção. É uma coisa. E as gotinhas é uma coisa simples, principalmente para criança. Como eu falei, em criança, as alergias
começam, na maioria dos casos, começam na infância. Uhum. Você levar seu filho toda semana para ir lá tomar uma picadinha, é complicado de manter um tratamento assim, porque é um tratamento a longo prazo. Como Uhum. que E você não vai tem gosto, tem isso? gosto. Oi? Criança Não, não quer tem saber gosto. do gosto. Não tem O gosto. meu melhor. Não tem gosto. É assim, Então é parece que é ótimo. demais Assim, para ser assim verdade. realmente é bem mais fácil, porque criança vai dar remédio, tudo é complicado para Então. tomar, né? Aí E é esse uma aí coisa já que fica mais fácil. é bem simples como utilizar. E eu fico. Esse é um relato de um paciente, não é? Eu não Uhum. estou fazendo jabá do tratamento da imunoterapia, é porque comigo funcionou muito bem e eu E por quero. isso que você recomenda, né, de olhos fechados, porque com você Exatamente, funcionou, como se você foi a cobaia, então deu tudo certo, agora exatamente. pode. Aliás, tem bastante cobaia, né? A esposa já falou que é cobaia, Exato, a minha tem mãe muita está fazendo cobaia. imunoterapia, a É, Fernandinha, minha esposa, é. é aí ela. Ai, que ótimo. Não, achei super esclarecedora. Aham. É, ainda brinquei que eu falei que meus filhos, graças a Deus, não têm rinite, mas agora estou começando até a achar que meu menor tem. É, Mas, porque de repente a gente fica nessa, ai, é, toda hora tá resfriado, toda hora tá resfriado. De repente, é, quem sabe, né? exato, É, o exato. marido também, não sei não. É, Então foi bem interessante. É bom pra gente. A gente tem que tomar ciência das coisas, né? De tudo que acontece é, para buscar um melhor tratamento. Porque é, realmente só a questão paliativa, não. A gente tem que buscar uma coisa efetiva, né? A cura, uma exato. qualidade de vida melhor. E é isso que Tem, você trouxe. tem Achei algumas bem informações que são interessante. bacanas, disso, de saber que não é toda rinite que é alérgica e que abre um Exato. pouco, a gente começa a pensar, fala, nossa, será que eu tenho isso? É, E exato. então é uma coisa bacana, né? E buscar uma coisa especializada, né? Um especialista, porque a gente fica muito, né, no pediatra, às vezes não tá indo Uhum, direto no ponto, né, do que é uhum. realmente. Ô, Muito gente, legal, doutor é, Matheus. Tem eu mais alguma queria. coisa? Sim, eu tô Não, pensando aqui. eu queria falar tá Ah, acabando esse tempo, né? Queria falar, porque senão eles agradecer. derrubam a nossa live e ela tem que ficar É, gravada, porque vai ser muito útil depois para todo mundo mandar, compartilhar aí muito, com. muito bacana. Eu gostei muito, viu, Flávio? Queria Foi muito agradecer legal. você, o pessoal, falar que se alguém tiver esse problema, que eu acredito que muita gente que está aqui na live tem, se saber de algum Uhum, colega que tem esse problema. E na bio aqui do meu Insta tem o link do nosso agendamento via WhatsApp. Se eu não atender o convênio de algum colega que tem esse problema, se ele falar que foi indicação aqui da live, uhum. eu vou fazer um desconto e tudo Ó, mais que bom. para poder ajudar quem tem esse problema também, né? Ah, legal, doutor. Uhum. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelos esclarecimentos. É sempre Poxa, muito obrigado bom você, ouvir. Flávio. Sempre muito bom ouvir. A gente brinca que assim, mãe, a gente nasce e sempre todo mundo estuda para tudo, né? A gente tem que estudar também Uhum. para ser mãe. Então a gente tem que buscar informação, Eu também entender o que imagino. que faz, o que é devido, o que não é. E eu É. achei super interessante. Já Uhum. vou encaminhar para algumas pessoas também, né? Minha É. própria live com você, que É. eu achei realmente que tiveram várias informações preciosas, assim, foi muito bom. E Poxa, que obrigada bacana. mesmo. Eu Obrigadão. fico E feliz e obrigado ao te pessoal que agradeço. acompanhou aí. Obrigada a É. todos que acompanharam. Obrigado, Alex, Nilce, meu paciente, Fernanda, Lucas Marinelli. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Mas, gente. Boa noite. Boa tchau. noite. Tchau, Um abraço. tchau.